Bem, pessoal, estamos de volta aí com mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos ver a transformada rápida de Fourier, o algoritmo FFT. Então, a ideia é que esse algoritmo ele é muito mais eficiente do que a DFT para calcular a transformada de Fourier de sinais discretos no tempo. Então, veja, a DFT de um sinal x de n, ela pode ser expressa por essa somatória aqui, onde x de k é somatória n de 0 até n menos 1, x de n, e a menos j, 2π vezes k vezes e não. Na verdade, aqui é eninho sobre e não. Então, como vocês podem ver aqui, ó, esse somatório tem n termos. E cada termo do somatório tem uma multiplicação. Portanto, requer n multiplicações complexas e n adições complexas. Adição no somatório, multiplicação aqui. Perfeito? Então, a DFT, ela tem um custo, quer dizer, a complexidade dela é da ordem, né, é O de n ao quadrado. Veja bem, enquanto que a FFT é da ordem O de n log n, log na base 2. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia de, bom, acho que, será que n log n é um pouco melhor do que n ao quadrado? Na verdade, não é pouco, é muito melhor. Vamos ver aqui quando n cresce de maneira arbitrária. Então, veja, se eu tenho aqui meu n igual a 10 a sexta, n ao quadrado é 10 a 12, n log n é 20 vezes 10 a sexta. Então, se eu tenho 10 a nona elementos no meu vetor n, n ao quadrado é 10 a 18. N log n é 30 vezes 10 a nona. Então, apenas por curiosidade, veja só, se vamos supor que cada operação leva 1 nanosegundo para ser resolvida. Então, veja, se eu tenho 10 a 18 nanosegundos, isso equivale a 31,2 anos. Percebam, olha quanto tempo. Já, por sua vez, 30 vezes 10 a nona nanosegundos é cerca de 30 segundos. Veja aí o absurdo de eficiência, quer dizer, 30 segundos comparado a 30 anos, é totalmente, né, incomparável a ordem de grandeza, né? Então, a FFT, quando n é muito, cresce arbitrariamente, não tem nem o que pensar. A DFT, ela acaba sendo proibitiva. O que nos resta é usar a FFT. Então, qual que é a ideia da FFT? É basicamente explorar as simetrias da exponencial complexa, né? Desse termo aqui. Então, veja, nós vamos aqui definir nosso W de n, como sendo e elevado a menos j2π sobre n. Tudo bem? Esse é o nosso W de n. Então, o que que acontece quando eu fizer W de n elevado a k? W de n a k é justamente W de n. Na verdade, a notação é Wn de k. Vamos chamar assim, Wn de k. Que no fundo é a mesma coisa que Wn elevado a k. Então, Wn de k vai ser quem? E a menos j 2π vezes k dividido por n. Perfeito? Então, veja, qual é a primeira simetria a ser explorada na FFT? É a simetria do conjugado complexo. Veja, nós podemos escrever, pessoal, que, olha aqui, ó, W de enão elevado a K vezes enão menos eninho. Bom, aplicando a distributiva aqui, eu vou escrever isso como W de N K enão, né? W de enão
K e não, vezes W de e não, menos K e ninho. Só que o que que significa? Quanto que é esse W, esse primeiro termo aqui, ó? Isso aqui é 1. Por que que é 1? Porque, veja, exponencial complexa, basicamente, aqui no denominador, eu vou ter K e não. Então, cancela o N com E não, vai sobrar E a menos J 2π vezes K. É um múltiplo inteiro de 2π. Múltiplo inteiro de 2π, cosseno é sempre 1 e seno é sempre 0. Então, da fórmula de Euler, cosseno de θ menos J seno θ, zera todo o termo do seno, cosseno de 2π é sempre 1. Então, esse termo aqui, ó, vai a 1. Resta, então, apenas W e não de menos K e ninho, que é justamente quem, pessoal? É o conjugado de W e não K e ninho, que eu troco o sinal aqui da parte complexa, da parte imaginária do número complexo. Então, ó, essa é a primeira simetria. A segunda é a periodicidade, que diz o seguinte: nós podemos escrever, ó, W de enão K eninho é igual a, então, multiplicar por 1 vezes o que eu já tinha, que é igual a, bom, 1 a gente acabou de ver aqui em cima, W de N K enão é igual a 1. Então, eu ponho ele aqui, ó, W de K de N, K e não, vezes o que eu já tinha. Só que colocando, né, vamos dizer assim, aplicando a regra da exponenciação aqui, unificando a base, somando os expoentes, isso é igual a W de N, K e não mais N. Tudo bem? Primeiro fato chamado de periodicidade. Segundo, a gente também pode escrever o que? Veja que W de enão K eninho elevado a K vezes eninho é igual a 1 vezes aquilo lá, 1 vezes ele mesmo, que é igual a, veja bem, pessoal, o que que acontece se eu colocar aqui, ó, W de enão elevado a enão vezes eninho? Isso aqui, pessoal, também vale 1, tudo bem? Então, eu substituo 1 por isso aqui. Somando os expoentes e mantendo a base, isso é igual a W de enão elevado a K mais enão vezes enim. Tudo bem? Então, essas são as, vamos dizer assim, simetrias da exponencial complexa. E, basicamente, a ideia da FFT, vocês vão ver, é a gente utilizar essas simplificações aqui. Então, vamos lá. Nós vamos estudar aqui, dentre os vários algoritmos para FFT que existem, nós vamos estudar aqui o chamado FFT por decimação no tempo, tá certo? O que é decimação no tempo? É, basicamente, você trabalhar com metade das amostras no tempo, né, de cada vez. Então, eu vou pegar metade, as amostras pares de um lado e as amostras ímpares do sinal de outro lado. A gente vai fazer uma decimação. Então, qual que é a ideia? Construir uma, vamos dizer assim, grande DFT, né? Pegar uma DFT grande e escrever ela como várias DFTs pequenas, tudo bem? Então, um requisito para esse algoritmo FFT por decimação no tempo é sempre assumir, pessoal, que o número de amostras do sinal é uma potência de 2. Tudo bem? Então, 256, 512, 1024. Aí você me pergunta, poxa vida, mas e se eu estou processando lá sei lá, o meu sinal, sei lá, o quanto foi a oscilação da bolsa Ibovespa, o índice Ibovespa, de um ano. Então, tem 365 amostras, porque um ano tem 365 dias. Bom, então quer dizer que eu não vou poder aplicar FFT? Vai.
qual que é a estratégia? Você vai pôr lá as 365 amostras em ordem, e aqui na frente você vai fazer o quê? Até a próxima, então, 365. Você vai, qual que é a próxima potência de 12? Não é 512? Então, até o 512, você vai completar com zeros. Tudo bem? Zero, 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 zero. Então, sempre é possível aplicar FFT usando essa artimanha aqui, ó. Você vai lá, você pega, completa com zeros até a próxima potência de 2, para ser possível fazer a FFT. Aí você fala, nossa, eu vou estar colocando amostras a mais no meu sinal. É muito melhor você encher de zeros e aplicar FFT do que aplicar a DFT nesse pedacinho aqui, ó. Acredite se quiser, mas é muito melhor. Às vezes você vai dobrar o seu sinal, enchendo ele de zeros, mas vai ser muito mais rápido fazer isso com a FFT do que pegar é só esse pedacinho aqui e aplicar a FFT, a DFT. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? É separar o nosso sinal x de n em índices pares e ímpares. Então, veja, a nossa transformada de Fourier, a DFT, então, ela pode ser escrita como? Usando o nosso W de n elevado a kn. X de k é igual somatório para n indo de 0 a n menos 1, x de n, W de n elevado a k vezes n. Tudo bem? A gente vai pegar aqui e vai quebrar essa somatória em, primeiro, uma somatória com só os números, os índices pares. Então, eu vou pegar o 0, o 2, o 4, o 6. E uma outra somatória só com os índices ímpares. 1, 1, 3, 5. Tudo bem? Aqui é 0, 2, 4. E aí vai. Então, veja só, o que que acontece, pessoal? Se n é par, eu posso chamar meu n da forma 2 vezes r, tudo bem? Se o meu n é ímpar, então eu posso chamar meu n de 2r mais 1, onde r assume valores de 0 até n sobre 2 menos 1. Então, ó, aqui que está o lance. Como n maiúsculo, como o número de amostras é sempre potência de 2, n dividido por 2 é sempre inteiro. Eu não vou ter problema aqui, tudo bem? Então, eu vou até n dividido por 2 menos 1, porque começa em zero, né? Então, eu tiro 1 aqui do final. Tudo bem, pessoal? Então, vamos substituir na fórmula aqui da DFT. Vai ficar primeiro somatório R de 0 até n sobre 2 menos 1, x de 2r, que aqui são os pares, w de n elevado a k vezes o n vale 2r. Tudo bem? Eu mudei aqui, ó. E a mesma coisa para o ímpar. No ímpar, vai ficar somatório, r de 0 até n sobre 2 menos 1, x, 2r mais 1, wn de, aqui o n é k vezes n, o n é 2r mais 1. Perfeito, pessoal. O que que dá para fazer aqui agora? Dá para a gente escrever esse Wn elevado a k vezes 2 vezes r como w ao quadrado, ó, w de n ao quadrado elevado a k vezes r. É a mesma coisa, tudo bem? E esse lado dos ímpares aqui, ó, se eu multiplicar a distributiva aqui, eu vou ficar com Wn elevado a 2kr vezes Wn elevado a k. Wn elevado a k não depende de r, sai para fora do somatório. Então, vem parar aqui. Olha lá, Wn elevado a k, quer dizer, não a r, Wn elevado a k. E o resto, pessoal, o restante é exatamente o que a gente tem desse lado aqui. É Wn ao quadrado elevado a k vezes r. Tudo bem? Mas, olha que interessante aqui, ó. Esse aqui é o pulo do gato. Mas, note que o Wn ao quadrado
pela definição, é E exponencial de menos J, 2π vezes 2 dividido por N. Tudo bem? Só que isso aqui é igual ao quê? 2 sobre N, eu posso passar ele para baixo como N sobre 2, né? Então, ó, é E elevado a menos J, 2π, N sobre 2, que pela nossa definição é o W de N sobre 2. Tá vendo, pessoal? É o W de agora de metade das amostras do meu sinal. Tudo bem? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir aqui Wn ao quadrado, por quê? Por W de N dividido por 2. Então, colocando isso aqui, a gente chega nessa primeira somatória e mais Wn de K vezes essa segunda somatória. Porém, pessoal, olhem agora. O que significa essa primeira somatória aqui, ó? O que é isso? Olha só, eu tenho aqui a expressão, veja, porque o R é que fez o papel do meu eninho, né? O R faz o papel do meu eninho. Eu tenho aqui metade dos pontos que eu tinha no anterior e o W de N sobre 2. Então, isso aqui é exatamente a DFT do sinal formado apenas pelas amostras pares. Ou seja, eu vou denotar isso aqui por XP de K. É a mesma coisa que eu tivesse pegado lá só as amostras pares, feito um sinalzinho com elas e aplicado a DFT só nelas. Tudo bem? Aqui, o que é esse termo aqui, ó, esse somatório? É a DFT, de maneira análoga, é a DFT do sinal formado apenas pelas amostras ímpares de X. Então, que eu vou chamar de XI de K. Então, o que a gente conseguiu aqui, pessoal? Olha que bacana. Essa aqui é a nossa expressão final. Olha que interessante. O que nos leva a DFT do sinal completo é igual a DFT das amostras pares mais WN elevado a K, que isso aqui é fácil de calcular, uma constante, vezes a DFT das amostras ímpares. Tudo bem? Então veja só, eu posso fazer a DFT de um sinal grande através da resolução de duas DFTs menores, de metade. Então, eu tô diminuindo em metade a complexidade do algoritmo da DFT. Tudo bem? Então, apenas para ilustrar graficamente o processo, em engenharia, né, os engenheiros gostam de fazer em diagrama de blocos. Então, vamos supor um sinal de 8 amostras, vai de x0 até x7. Como que eu posso aplicar a DFT usando a FFT por decimação no tempo? Então, a FFT nesse sinal de 8 elementos vai ficar assim. Primeiro, eu vou selecionar aqui todas as amostras pares, 0, 2, 4, 6. E vou aplicar uma DFT nesses quatro elementos aqui, obtendo, olha lá, XP de 0, XP de 1, XP de 2, XP de 3. A mesma coisa, vou pegar as amostras ímpares aqui e vou aplicar a DFT. Eu vou ter aqui xi de 0, xi de 1, xi de 2, xi de 3. Aí o que eu faço? Olha só, de acordo com a equação aqui. O x0, quem que é o x0 final? É o xp de 0 mais W8 elevado a 0, xi de 0. Tá vendo? Então, ó, o diagrama de blocos é... Quem que é o x0 aqui? Ó? Eu pego o xp de 0 e aqui eu estou pegando o xi de 0. Tá vendo essa setinha aqui? Ó? Xi de 0. Eu estou multiplicando o xi de 0 por esse cara aqui e somando com esse. Tudo bem? Então, estou pegando esse cara aqui, multiplicando por isso e somando com isso. Dá a minha primeira amostra final. E faço isso. Quem que é o x1? X1 eu vou pegar x1 de P, vou somar com x1 de I, multiplicado por isso. W de 8
elevado a 1. E vou somar, dá o x1. Tudo bem, pessoal? Então, veja só, é uma maneira de. É um algoritmo que usa aquela estratégia de dividir para conquistar, né? Você quebra um algoritmo complexo em dois mais simples. Vamos entender agora por que que esse processo aqui, por que que isso daqui, ó, nos leva a uma complexidade n log n. Por que que é n log n? Então vamos ver aqui, ó, o número de operações, pessoal, dessa FFT aqui, ó, é quanto? Então vamos lá. A gente sabe que o número de operações da DFT é o n ao quadrado, né? Então aqui eu tenho n ao quadrado por n sobre 2 ao quadrado, por quê? Porque cada DFT aqui tem n sobre 2 pontos. Então n sobre 2 ao quadrado vezes 2, porque duas DFTs. Mas eu tenho n, ó, n multiplicações aqui, né? Ó, uma multiplicação, duas, três, quatro, cinco, seis, 8 multiplicações aqui no final. Então, o número de operações da minha FFT aqui dá quanto? Dá aproximadamente, por questões aí de eu vou colocar igual. A gente fala aproximadamente, mas na verdade é igual. Dá n ao quadrado sobre 2, por quê? Porque o 4 aqui cancela com esse 2. N ao quadrado sobre 2 mais n. Então, ó, para n igual a, vamos dizer assim, esse é o número de operações da FFT, tá bom? FFT. Agora, vamos comparar, continuando a subdivisão. O que que acontece agora se cada DFT de n sobre 2 pontos, eu dividir ela em duas DFTs de n sobre 4? O que que acontece? Então, ó, eu pego o n, divido em duas de n sobre 2, cada uma de n sobre 2 eu divido em duas de n sobre 4, cada uma delas eu divido em duas de n sobre 8, que vai até quando, pessoal? Até, ó, n elevado a 2m menos 1, n elevado a 2m. Quem que é esse m? É log n na base 2 vezes. Então, vamos supor que o meu n é 8. Quando o n é 8, qual é o máximo que eu posso ir? M, ó, log de 8 na base 2, 3 vezes. Então, eu vou de n para n sobre 2, uma vez. Para n sobre 4, duas vezes. Para n sobre 8, três vezes. Mais que isso não dá. Tudo bem, pessoal? Então, a complexidade do algoritmo, vamos avaliar caso a caso. Então, ó, utilizando um nível de decomposição. Um nível de decomposição. Eu vou quebrar a minha DFT de N amostras em duas DFTs de N sobre 2. A gente já viu que o número de operações gasto é N quadrado sobre 2 mais N. Por quê? A gente viu aqui em cima esse cálculo aqui, tudo bem? Agora, quando eu for para o segundo nível, eu vou quebrar as minhas metades de n sobre 2, eu vou quebrar em duas partes de n sobre 4. Então, ó, recursivamente aqui, qual que é a fórmula, pessoal? Olha só, eu tinha aqui 2 vezes n sobre 2 ao quadrado mais n. Agora, esse n sobre 2 aqui, eu vou aplicar essa recursão aqui. Eu vou escrever o quê? O n sobre 2, eu vou substituir por quem? O n sobre 2. Ó, vai entrar aqui duas vezes n sobre 4 ao quadrado mais n sobre 2. Tudo bem, pessoal? É como se eu tivesse, ó, porque assim, se o n ao quadrado, quando eu passo da DFT normal para o nível 1, de n ao quadrado, operações, eu caio para n quadrado sobre 2 mais n. Quando eu venho daqui para cá, eu tenho que passar de n quadrado sobre 2 para quanto? Para duas vezes n a quarta sobre 2 mais n sobre 2. Está vendo que é uma recursão? Ó,
recursão. Tudo bem? Só que quanto que dá essa continha aqui? Fazendo a continha aqui, isso dá n ao quadrado sobre 4 mais 2n. E no nível 3, pessoal? No nível 3, quanto que eu posso reduzir? Ó, o n sobre 4 ao quadrado vai reduzir para quem? Vai reduzir para 2 vezes n sobre 8 ao quadrado mais n sobre 4. Aí eu estou acumulando o n sobre 2 anterior mais o n anterior. Fazendo essa continha aqui, a gente chega em n ao quadrado dividido por 8 mais 3n. Já está ficando claro o padrão, pessoal? Ó, n ao quadrado sobre 2 mais n. N quadrado sobre 4 mais 2n. N quadrado sobre 8 mais 3n. O padrão não parece meio óbvio? E quando eu fizer n sobre 16? Olha lá, vai ser n quadrado sobre 16 mais 4n, não é? Porque aqui, ó, 2 elevado à terceira é 8. 2 elevado à quarta é 16. E quando eu tiver m níveis de decomposição, ou seja, 2 elevado a m, eu vou ter em cada DFT, certo? Eu vou chegar a n quadrado sobre 2 elevado a m mais m vezes n. Não é essa fórmula geral, pessoal? Deu para entender? Então, ó, nós fomos ver no padrão, chegamos até aqui no quarto e aqui eu extrapolei para um m qualquer. Só que lembra que eu falei lá no começo? O n, o número de amostras do sinal, é sempre uma potência de 2. É sempre 2 elevado a m. Então, o que, que a gente vai fazer? Ora, 2 elevado a m, eu vou substituir por n. Olha lá. Então, n quadrado sobre n mais m vezes n, isso é igual a n mais m vezes n. Mas, pessoal, quanto que vale m? M é log de n na base 2. Então, eu vou ficar substituindo aqui por log de n na base 2, n mais n log de n na base 2. Perfeito? Que na notação O, isso aqui é da ordem de maior crescimento. No caso aqui, quem que é o maior crescimento? N ou n log n? É n log n. Então, nós temos aqui que a complexidade da FFT é da ordem de n log n. Perfeito, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro aí o porquê que a FFT é muito mais rápida do que a DFT simples, pura. Tudo bem? Então, como parte aí das atividades do nosso curso, eu planejei aí, nas próximas semanas, uma atividade prática em que vocês devem implementar a DFT e a FFT e comparar as duas. Tudo bem? Então, eu sugiro para vocês um link, né, que muito bom, esse aqui, ó, esse site é um blog em que o autor faz uma discussão muito boa, muito interessante, de como implementar a FFT em Python, né? Então, vou abrir a página aqui, ver se eu consigo abrir. É essa página aqui. Então, ó, ele dá uma breve análise, aí, um histórico, né? Fala o artigo que propôs esse método em 1986, 1965, fala da DFT e aí ele vai para os códigos, ó, e tá muito didático mesmo essa explicação aqui. Então, eu sugiro que vocês depois façam esse tutorial, né? E depois, com base nessas dicas aqui, é, implementem a FFT em Python e comparem com a
DFT, né? Ele dá até uma versão vetorizada aqui. Nem precisa chegar nesse ponto. Na versão tradicional aqui, já há um ganho muito grande. E, como vocês podem ver aqui nesse código, é interessante notar que até onde que eles usam a árvore de decomposição. Até, ó, se o N for eles param a decomposição quando o N é menor ou igual que 32, tá vendo? Então, se o seu N lá, se você chegar num sinal de 32 pontos, já parece que já compensa você aplicar DFT direto nele. Você não precisa ir até lá, chegar no sinal de um único ponto, né? Até, vamos dizer assim, chegar num sinal de 4 amostras, né? Você pode parar assim com 32, já dá um ganho muito bom. Então, esse site aqui eu recomendo, né, para quem quiser ver depois, fazer atividade prática, eu recomendo muito. E também vocês podem pesquisar na internet por outros blogs, outras implementações e ver. Mas não é complicado, a implementação é bem tranquila, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham aí entendido, né? É, Vou ficando por aqui e desejo a todos bons estudos. Nos vemos aí em breve nos próximos vídeos. Até mais!